Hoje, o nosso 43º encontro, nós vamos fazer o estudo no capítulo 5 do livro Evolução em Dois Mundos, onde vem a explicação sobre as células, e o corpo espiritual. Porque tudo aquilo que reflete no nosso corpo físico, ele está primeiro no nosso perispírito. Nós vimos no princípio a questão do átomo, como uma partícula indivisível da matéria, e aqui já como princípio inteligente as células, que vai construir todo o nosso, não somente o nosso corpo físico, mas também a mesma estrutura existente no nosso corpo perispiritual. E esse princípio inteligente, a espiritualidade coloca essa questão como princípio inteligente, porque mesmo essas células, elas trabalham de uma determinada forma, como uma sociedade, todas exercendo atividade, trabalhando, se renovando e protegendo umas às outras, quando não as outras que estão próximas. Então André ele começa esse capítulo nos colocando como os princípios inteligentes rudimentares. Porque ele coloca aqui no transcurso dos evos, o que vem a ser evos? A eternidade. No transcurso das eternidades, nós surpreendemos as células com princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais e nas criaturas humanas. No reino animal já de uma forma mais avançada, mais evoluída, mas também existente no reino vegetal. Mas aqui ele vai nos trazer com relação aos animais e aqui já focadamente nos seres humanos. De uma determinada forma, elas se renovam continuamente no corpo físico e também no corpo espiritual. Por isso que nós vamos, dentro da nossa própria conduta, nós vamos perceber que está muito ligado à nossa disciplina mental, ao nosso princípio moral, ele vai moldando essas células. E essa moldagem que se faz cria formas que vão moldar também, ou seja, vai refletir de uma determinada forma, como nos dois sentidos, tanto do corpo físico no corpo espiritual e do corpo espiritual no corpo físico. O corpo espiritual, que eu quero dizer, o corpo perispiritual. Tá? Então, conforme a situação da inteligência, que senhoreia, o campo mental que vai conduzindo isso, depois do berço, ou depois do túmulo, ou seja, no momento em que se reencarna e mesmo depois no momento em que ocorre a desencarnação. É por isso que há determinados espíritos, mesmo que depois que ele se desvencilha do corpo carnal, ele vai muitas vezes tomando as afeições que lhe apraz. Por isso que muitas vezes, vamos falar um espírito nobre, ele às vezes pode desencarnar numa idade muito, vamos dizer, avançada, mas ele muitas vezes, como ele já tem essa permissão, ele vai se apresentar, talvez da forma como ele se sentiu melhor durante aquela última encarnação. Talvez ali com a aparência de uma maturidade dos seus 40, 45 anos, e não talvez com aquela fisionomia já de um velhinho alquebrado já. Também da mesma forma como esse princípio inteligente das células tomam as formas, ocorre também com aqueles espíritos em condições vulgares, as quais com propósitos nefastos costumam com o campo mental que eles direcionam, então vão se apresentar de forma vampiresca ou de uma determinada forma animalesca. Então todo esse comando do campo mental que vai criando formas e direcionando como vai se aglutinar essas células e criando essas aparências, essa forma com que a gente se apresenta hoje. E influenciando também, certamente, no todos os órgãos internos que compõem o corpo.
As formas das células, ele traz agora essa parte, né, como elas são, né, como elas se apresentam, né? Animálculos infinitesimais, né? O termo animálculos, né, seria animais, né, pequenos, né, muito pequenos, infinitesimais, ou seja, das dimensões, né, milimétricas, né, os décimos centímetros de milímetros, né, que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, né, assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a própria natureza, né, dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então vão se aglutinando, né, cada qual numa direção, quando ele coloca essa forma domesticados e ordeiros, né, já com funções, né, definidas, sabem do que precisam exercer, executar, e como também, ou seja, o que ele deve estar executando como sua tarefa, né? E ordeiro, ou seja, sempre disciplinados. A indisciplina, muitas vezes, que ocorre, né, de desarranjo no nosso corpo, né, aí é a indisciplina que quem está comandando, né, quem está nesse reino aqui. Por isso que eu coloquei aquele vídeo, se houver um tempo eu vou apresentar, né, uma explicação que o Divaldo traz com relação a esse reino que é o nosso corpo, né, o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. São cenositos, né, o micro-organismo, né? Cenositos, né, são organismos, né, que eles se alimentam e se convivem, né, com outros em sociedade, esse termo. Então são cenositos ou micro-organismos que podem viver livremente, né, como autósitos. Autósitos é autossuficiente, né? Ele mesmo consegue produzir o próprio alimento dele, ele mesmo mantém a subsistência dele, né, para a sobrevivência, e vive até um determinado ponto. No momento em que ele, vamos falar, extingue a vida dele também, já se cria, né, um outro que vai o substituí-lo. Tá? Então as células, né, a célula está, né, nós estamos falando das células, a célula tem um período de vida, mas também já vai se criar uma outra que substitui. Assim a nossa superfície, né, a nossa epiderme, a pele, né, várias células, diariamente, muitas vezes ali estão sendo substituídas por outras que vão nascendo e substituindo, de uma forma que é proteger, né, toda a superfície, protegendo, né, dos raios solares, dos raios ultravioletas. Então aquelas que morrem vão sendo substituídas por outras. Ou também como parasitos, né? Parasitos, né, são aqueles, né, que já depende, né, ele não é autossuficiente, ele vai se alimentar, né, de outras. Tá? Mas tudo dentro, né, de uma organização, né, sempre, né, para proteger todo o organismo. Né, nós vamos observar, por exemplo, né, o que seria, por exemplo, parasita? Os glóbulos brancos. Né, ele age de uma forma parasito porque quando há, né, um corpo estranho na corrente sanguínea, ele logo age, vai e ataca aquele corpo estranho. Então ele está agindo de uma forma, né, parasitória, mas ao mesmo tempo ele está protegendo, né, todo o sistema. Síncios, né, ou massa de células que se fundem, né, para a execução de atividade particular. Da mesma forma, eles, né, vão se unindo, né, e formam um órgão completo. E ele traz aqui, por exemplo, né, o coração aqui, ó. Tá? Se fundem para a execução da atividade particular, como por exemplo na musculatura cardíaca ou também na camada epitelial que compõe a parte externa, né, da placenta. Com ação histolítica sobre a estrutura da organização materna. Células anastomassadas, como as que se coordenam na formação dos tecidos conjuntivos. São a geração, né, de um corpo, né, sendo concebido através do corpo materno. Tá? Então são a criação de células que vai estar aqui, ajudando a construção de quê? Do feto. Então, como as que coordenam na formação dos tecidos conjuntivos, né, células em grupos coloniais com movimentos perfeitamente coordenados, quais as que se mostram,
né, nos vovocídeos. Células com matriz intersticial que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida na província córpora. Tá? Então, as células são as glândulas, né? Pode ser, então, as glândulas sudoríparas, né? Várias glândulas que elas vão criar, né, excrementos necessários à manutenção da própria vida. O suor necessário para regular o que? A temperatura, né, do nosso corpo, né? Da superfície. Quando a temperatura está atingindo temperaturas acima, né, do que o corpo precisa, então essas células trabalham, né, e esse suor ele é o quê? É para regular essa temperatura, né, para que ela mantenha ali dentro daquela faixa, né, de em torno de 35, 36 graus, tá, para criar a refrescância no corpo. Uma forma de acelerar esse processo de troca de calor. Como também as células, né, que ao ingerirmos o alimento, nós já mandamos o comando com o nosso movimento de maxilar, né, nos quais, né, as glândulas vão criar o quê? A parte da salivação, né, que automaticamente nesse processo de salivação, que vai promover, né, o processo digestivo do alimento, também já vai se preparando então o quê? O suco gástrico. Por isso, não vou entrar muito em detalhe, mas por isso que alguns, né, profissionais da área, vamos falar assim, gastrointestinal, muitas vezes não recomendam, às vezes não acham muito correto, por exemplo, né, o uso, né, daquela goma de mascar. Porque a goma de mascar você está promovendo, muitas vezes, uma salivação e nada você está colocando lá dentro do seu estômago. Aí o que está promovendo? A injeção, né, de enzimas, né, no seu aparelho digestivo, que ele está esperando que vai chegar um alimento ali para ele promover, e como esse alimento não chega, o que vai ocorrer? Aí, se o organismo ele já está debilitado, né, pode com isso começar a originar problemas gástricos, né, uma gastrite, e se ela avançar, muitas vezes pode se tornar até uma úlcera. Mas muitas pessoas isso não ocorre, não faz, né? São poucas pessoas que talvez tenham esse tipo de problema. Quem já teve esse problema sabe que muitas vezes, né, não pode com a goma de mascar porque percebe que ela dá dor no estômago. Essa dor no estômago é exatamente por isso, ela está acelerando esse processo. Então estamos observando, né, como as células trabalham, né, em conjunto, né, todas, né, unindo, né, em uma organização perfeita, né, cada qual correspondendo ao chamamento da outra. Então essas substâncias imprescindíveis, né, são essas que são para a criação, né, a própria manutenção do nosso corpo, né, a conservação da vida na província corpórea. E as células que podem diversificar-se, constituindo-se elementos livres, né, na preparação dos glóbulos da corrente sanguínea. Exemplificamos aqui, né, a questão, por exemplo, dos glóbulos brancos, né, como também, né, os glóbulos vermelhos, né, que por sua vez já como uma grande função de levar, né, o alimento, o oxigênio, né, a cada órgão do corpo humano, né, através, né, essa corrente sanguínea, né, que são os vasos, né, os vasos arteriais, né. Articulam-se em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhe compõem, no veículo da manifestação da criatura que temporariamente as segrega à maneira de peças eletromagnéticas inteligentes. Em máquina eletromagnética superinteligente, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente. Então, porque, só a gente relembrando, né, porque ele coloca esse termo nessa questão eletromagnética. Se nós remontarmos lá quando iniciamos o estudo, né, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele, né, inicia falando sobre a partícula indivisível, né, que é o átomo. E o átomo, né, nada mais que, né, tem um campo elétrico, né, onde os elétrons circulam em volta, então é tudo, né, transmissão de energia. Então essas células, a composição dela nada mais é do que uma aglutinação de vários átomos que vai formar essas células,
né, e trabalha o quê? O nosso corpo, ele é todo um movimento, né, de energia. Tá? E essa energia, por isso que ele coloca nesse campo eletromagnético, porque o magnetismo como, né, um poder de atração, de repulsão, né, essa atração então que vai se compondo, se aglutinando e formando os órgãos, né, e a repulsão, né, de uma determinada forma, ordenando cada posição, né, e cada célula na sua função primordial, na sua tarefa. Então, por isso que ele coloca dessa forma, né, a maneira de peças eletromagnéticas inteligentes, assemelhando-se de certo modo, né, no organismo aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas, por exemplo, de um piano, acionadas pelos martelos, né, minúsculos dos nervos ao impacto das teclas que podem simbolizar nos fulcros energéticos do córtex encefálico. Então, os nervos, né, com uma transmissão, né, de toda essa fonte energética, né, que faz a ligação, né, desce pela nossa coluna cervical, a ligação, né, com o nosso cérebro, porque onde está o centro, né, coronário de absorção da energia principal, né, e através desce ali pela coluna cervical, né, pela nossa coluna, e vem a ramificação de todos, né, que é chamados, né, os bráquios, né, que vão, né, fazendo toda essa distribuição de energia. Então, é a fonte da energia vital, né, levando energia através dos nervos para todas essas células que dá essa manutenção da vida. Por isso que ele coloca aqui, até no final, aqui, ó, ao impacto das teclas que podemos simbolizar nos fluxos energéticos, né, do córtex encefálico. Né? Então, parte-se ali do córtex encefálico, onde está, né, próximo à região do centro coronário, né, fazendo a distribuição, né, de toda essa energia vital. Movimentado e controlado pelo espírito, através do centro coronário, que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa. Ele coloca agora outro termo que é, né, motores elétricos, né, microscópicos, disposta na construção da forma em processo idêntico ao da superposição, dos tijolos numa obra de alvenaria. As células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa. Então ele dá um exemplo aqui, é igual a construção de alvenaria, né? Os tijolos, né, eles são colocados de uma forma, né, que eles vão criando, né, como um retículo de uma amarração de um para com o outro, né? Vocês observam que sempre eles são intercalados, né? Nunca em linha, porque senão a própria estrutura, né, ela ficaria fragilizada. E ele compara isso com as próprias células, né? Elas vão se, né, moldando, se aglutinando, né, em uma estrutura, né, criando uma estrutura compacta ali, né, que então ajuda na construção desses órgãos, né? Cada qual com uma permeabilidade, né, necessária, adequada à função que ela vai exercer. Tá? Essa permeabilidade, por exemplo, vamos falar do pulmão. Né? O pulmão, ele, né, ele é cheio de alvéolos, né, nos quais aonde há absorção, né, do oxigênio, e o oxigênio que há dentro, ele fica ali retido, né, por um curto período, né, momento no qual, né, quando ele aglutina, encheu o pulmão de ar, então aí a corrente sanguínea passa, né, e vai deixar ali, está chegando o quê? O sangue venoso. Olha como o processo ele assim é perfeito. Chega o sangue venoso carregado, né, de CO2, né, de gás carbônico, e deixa no pulmão, né, aquele gás carbônico e se carrega, né, de oxigênio. E agora ele se transforma de sangue venoso para sangue arterial e vai na sua função, na sua missão de trabalho, levar esse alimento, né, a cada órgão. E aí o pulmão,
que reteve aquele gás carbônico, agora ele vai expelir ele através do nosso processo, né, da nossa educação respiratória. Por isso, se nós não fizermos um processo respiratório adequado, correto, nós dificultamos todo esse processo. É onde a gente pode estar, muitas vezes, provocando uma morte prematura das células, né, bem como nós podemos, né, dar uma sobrevida maior, tá, com essa educação, né, de poder respirar. Se a gente respira, né, e solta rápido, né, a gente não dá tempo deles, né, executar esse trabalho, né? Edivaldo aqui até que comenta, né, se a gente não aprender a respirar, porque os orientais eles, né, são já muito disciplinados, né, mas é uma cultura, né, milenar, né, essa questão, né, da respiração. Você tem que dar o tempo, né, para o seu corpo, né, poder absorver aquele oxigênio. Né? Muitas vezes a gente respira tão rápido, absorve o oxigênio, mas libera ele tão rápido que mal dá tempo. Então, às vezes, a gente está jogando fora o quê? Um ar ainda rico em oxigênio não deu tempo, né, do corpo absorver. Então, é o quê? Nós vamos observar que essas reações nossas estão muito ligadas ao nosso campo mental. Né? O que está ocorrendo? Muitas vezes eu tenho algo para resolver, eu tenho um problema, aí a minha ansiedade ela faz com que eu me descontrole até nessa questão da respiração. Eu estou ansioso por alguma coisa. A ansiedade nada mais é que muitas vezes um anseio nosso, mas também uma indisciplina. Tá? Eu não estou falando isso como uma crítica, né? Porque muitas vezes é porque a pessoa ainda ignora, não tem esse conhecimento. Então ela não sabe que a questão da ansiedade é uma indisciplina espiritual. Tá? Não fala isso como crítica, né? A ninguém, a nenhum de nós, porque nós todos ainda estamos em fase de aprendizado. Quando nós, né, estamos aqui, né, com esse propósito de aprendizado para todos nós, compreendermos que a disciplina espiritual que nós impormos, né, no nosso corpo, né, vai dar uma condição, né, de uma vida mais alongada, né, de uma saúde que a correspondência vai estar, o corpo vai responder, né, em uma saúde, uma qualidade de vida melhor. Então nós vamos percebendo através, né, do que a doutrina nos traz, por isso que a doutrina ela é baseada, alicerçada, né, nos 3 vértices, né, que é o caráter científico, filosófico, né, e religioso. Tá? E como princípio da doutrina também está lá, né, conhecer o que o princípio, né, o princípio espiritual, o princípio do espírito, né, para que veio, qual a sua missão, né, e para onde ele vai. Então a gente, né, de um modo científico, conhecendo como funciona também o nosso corpo e como nós podemos melhorar isso simplesmente, né, com a disciplina mental e espiritual, né, nós vamos passar a ter uma condição melhor. Nós vamos passar a ter um controle melhor, inclusive, das nossas emoções, porque por enquanto nós estamos falando das questões do corpo físico, das células, mas depois nós vamos ver como isso também influencia na questão do nosso próprio psiquismo, o nosso campo mental. E aí que vem depois as outras construções, né, como isso também aflora, né, porque é magnetismo, como vai influenciar a nossa volta. Tá lá, conto, né, os tijolos vulgares, né, são constrangidos à submissão ante as linhas traçadas pelo arquiteto, a lá que eles aproveitam o concurso na concretização, né, de um projeto específico. Então é assim que são funcionárias da reprodução no centro genésico, trabalhadores da digestão e absorção no centro gástrico, operários da respiração e fonação no centro laríngeo da circulação, também no centro cardíaco, servidoras e guardiãs fixas, né, ou migratórias do tráfico e distribuição. Então tudo, né, trabalhando, né, de uma forma coordenada. Observa essas outras, né, que como funções migratórias, né, elas percorrem, circulam como que
né, o corpo todo, né, como guardiãs ali, de uma forma a proteger. Vão muitas vezes aonde há lesões, vão ali para o que? Proteger, tomar ações. Né? Por exemplo, né, batemos o braço, né, ou a perna em algum local, houve uma contusão ali. Então, um ferimento grave, por exemplo, com aquelas células. Aí, já que cria, né, toda aquela condição de inflamação, de inchaço, logo então essas células migratórias, né, já vão logo, protege. Né? A questão inflamatória, ela é providencial. Tá? Eu não sou dessa área da medicina, né, mas se alguém aqui pode explicar muito melhor, né, por que, né, ocorre esse processo, né, esse processo inflamatório, essa proteção que as células agora vão trabalhar, né, e cercar ali em volta, né, para que essas lesões, ou seja, não se propaguem. Se há um ferimento aberto, mais intenso ainda esse trabalho delas. Então, é a ação dessas células migratórias. Né, e tem as guardiãs fixas também, né, que ficam protegendo, né, cada qual ali, o órgão, né, a sua área de ação. Reserva e defesa no centro esplênico, auxiliares da inteligência e elementos de ligação também no centro cerebral. E administradoras e artistas no centro coronário, homologando-se às ordens mentais recebidas e traduzindo na região de trabalho. Eu deixei destacado essa parte aqui, ó, porque no próprio lá, no nosso centro coronário, né, há lá administradoras e artistas no centro coronário, o que ela vai transformando tudo aquilo, né, do nosso campo mental, né, em comandos, né, para os demais órgãos lá, homologando-se às ordens mentais recebidas e traduzindo-as na região de trabalho. Os próprios movimentos, né, a escrita, né, eu estou aqui, né, pensando, mentalizando talvez um texto, uma frase, tudo, e ela está transformando essa corrente mental em energia e vai ser exercido o quê? Pela minha mão. Então, tudo, né, em ordem, trabalhando, né, a nossa vontade mental, que lhes é própria a individualidade que as refreia e influencia, com justas limitações no tempo, né, e no espaço. As limitações no tempo e no espaço, porque nós sabemos que nós somos espíritos, né, milenares, né, nós temos aprendizados que no momento atual eles estão como que bloqueados, principalmente relativo às nossas lembranças do pretérito, né, para não nos criar, né, perturbações. Então, esses aprendizados que eu estou dizendo aqui que estão bloqueados, pode ser até o conhecimento, né, de outras, né, línguas, né, de outros idiomas. E ainda a gente não externa ele porque está bloqueado. Por isso que ele coloca essa questão aqui, ó. É própria individualidade também que as refreia e influencia com justas limitações no tempo e no espaço. Temo-las desse modo, né, repetimos, por microscópicos, né, motores elétricos com vida própria, subordinando-se às determinações do ser que as aglutina e que lhes imprime a fixação ou mobilidade indispensáveis às funções que devam exercer no mar interior, né, do mundo orgânico. É uma imensidão. Eu não sei exatamente, por exemplo, se nós colocássemos em linha reta, né, somente nem os vasos venosos, né, mas, né, as nossas veias daria quilômetros, os valores aproximados, mas é coisa assim que daria em torno, eu não vou arriscar nenhum número não, mas é uma extensão muito grande.